Oiê, vamos falar da UEA 2022? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar nos estudos de redação da UEA, eu vou falar sobre o tema de redação que foi, inclusive, colocado na UEA, que tinha feito no ano de 2021 com o acesso de 2022. Todos os textos motivadores e as ideias que eu vou falar ao longo desse vídeo vão estar no link aqui embaixo para você poder conseguir acessar tudo isso que eu estou falando, e também tem esse código QR para você poder também ver tanto os textos motivadores quanto as anotações que eu vou dar de repertório também. Eu vou dar uma olhada nos textos motivadores, vou falar sobre as ideias que você pode utilizar e alguns erros possíveis que podem ser cometidos para que você possa se preparar bem para poder estudar para a UEA. As palavras específicas desse ano foram de floresta amazônica, entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nessas palavras e, inclusive, a gente vai perceber também sobre o que a gente tem desse uso de entre. O que vai acontecer é que muitas pessoas olham para esse entre e ficam pensando que a redação precisa ser diferente. É comum que a UEA coloque esse entre como uma palavra para você poder avaliar sobre qual que é o fator determinante de o que uma coisa precisa fazer para se falar dos dois pontos. Então o problema é que você não vai falar nem somente dos benefícios, mas que você também precisa falar dos malefícios. Então o problema dessa redação é que as pessoas talvez queiram falar apenas dos benefícios e não queiram falar dos malefícios ou vice-versa. Então você precisa prestar atenção para poder falar dos dois pontos e você discutir eles bem. E se você não sabe nem dos benefícios do agronegócio ou dos malefícios do desmatamento, o que você vai ter são os textos motivadores te ajudando. Logicamente, como essa redação é um tema que, por exemplo, você poderia perguntar para uma pessoa que mora no estado do Amazonas o que ela acha da floresta amazônica, é como você perguntar para um paulista do que ele acha da poluição e da pessoa do Rio de Janeiro sobre a violência, que é, ele sabe, mas não sabe. Então as primeiras coisas que a gente pode pensar a respeito desse tema é, se a gente vai traçar um limite de quando começa o benefício e quando começa o malefício, a gente poderia falar sobre a exploração como forma de pesquisa. Então a gente pode perceber que quando a gente fala de desmatamento, a gente tem também que a gente pode fazer pesquisas sobre o solo para poder descobrir como que a gente pode fazer um melhor reflorestamento e um aproveitamento. Então a gente pode colocar a ciência a favor disso. Uma outra forma é que a gente poderia falar também do capital, para que a gente possa falar que o benefício do agronegócio vai estar aí de poder conseguir arranjar dinheiro para poder fazer o financiamento de novas pesquisas. Então não é de forma gratuita que no Brasil a gente tem sim uma defasagem de pesquisa e que um dos grandes pontos que limita muitas pesquisas é o dinheiro. E se a gente pode ter esse capital em consonância com a gente poder ter a possibilidade de mais pesquisas, isso é algo que poderia ter, mas sempre falando do benefício, não só de que o capital seja apenas de lucro, mas para poder ser convertido em pesquisas que possam beneficiar tanto a empresa como a região. Mas assim como você pode perceber, é muito difícil a gente conseguir falar tão aprofundadamente, sendo que a gente não viu os textos motivadores. Lembre-se que em redação da UEA, a gente precisa dar uma olhada nos textos motivadores também para poder construir a nossa redação de forma muito boa. E assim fica o texto motivador número 1. O agronegócio surpreendeu em 2020. O setor teve um crescimento de 24,31% no número de contratações em relação a 2019 e bateu o recorde com cerca de 62 mil novos empregos com carteira assinada. Em um ano em que a taxa de desemprego chegou a 14,1% segundo o IBGE. A área com maior número de contratações foi a da agricultura, seguida pela de criação de gado e de aves. Para a professora Elaine Todo Pazelo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a razão desse aumento no número de contratações foi a alta nas exportações de grão em 2020, explicadas pela desvalorização da nossa moeda e valorização do dólar. De acordo com Borges Matias, professor de administração financeira aposentado pela FEARP, o crescimento do setor tem sido grande, gerando não só empregos, mas também a criação de novas tecnologias e mais especializações na área. A previsão para 2021 é positiva, diz o professor, e pode transformar o Brasil no maior exportador de grãos do mundo nos próximos 2 anos. Então, até mesmo se você não conhece a palavra agronegócio, temos também embaixo se explicando sobre todas as atividades econômicas que se relacionam com a produção e a comercialização de produtos derivados da agricultura e da pecuária. Aqui a gente já percebe que um dos benefícios que temos do agronegócio é da geração de empregos e que inclusive também se fala no final sobre a criação de novas tecnologias e mais especializações na área. Então, um dos benefícios que a gente já consegue perceber nessa redação é sobre a criação de empregos e criação de tecnologias que é possível por a gente ter esse alto número de pessoas trabalhando lá. Então a gente já pode traçar que uma das coisas que a gente tem do benefício é realmente essa criação de empregos. Porém, perceba que dentro dessa redação temos alguns dados que podem ser colocados também na redação, como por exemplo o crescimento que a gente tem de contratações
e também que a gente tem falando-se da parte de como que a gente tem essa taxa falando dessa taxa de desemprego e como o agronegócio consegue sustentar isso. Porém, eu quero que mais uma vez você perceba que na UEA é muito mais importante o uso da informação dos textos motivadores e não de repertórios de fora dos textos motivadores. Como essa redação ela trabalha de um jeito diferente do Enem, é mais interessante a gente pegar essas informações que estão sendo apresentadas e não trazer novas informações. Você poderia pegar, por exemplo, um repertório que foi o que aconteceu quando a gente tinha do documentário que ganhou, inclusive, o melhor curta de documentário dos Oscars, que foi o Como Cuidar de um Bebê Elefante. Apesar de não se falar da floresta amazônica, é um repertório que a gente poderia ter interessante se colocando de como que existe um dado e um carinho com essa região que se tem da criação de elefantes. E também falando das complicações de dinheiro e também de situações como a de moradia, porque falta capital. Então o agronegócio ele entra colocando capital e também trazendo a possibilidade de novas tecnologias. Então percebe que esse repertório ele fala bem de como a gente poderia colocar uma situação que a gente tem um respeito à terra, que se tem esse trabalho, mas que se falta o capital colocado-se em áreas específicas que poderiam ajudar. Então a gente vai ver qual que é o outro limite da redação para a gente poder falar do tema com o texto motivador número 2. 5 estados brasileiros enfrentam o que já é considerado a pior seca em 91 anos. O déficit de chuvas atual já é considerado severo, segundo o Sistema Nacional de Meteorologia, que apresenta um comitê de órgãos do governo federal. O alerta emitido vale para os estados que se localizam na bacia do Rio Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas por que tem chovido menos? De acordo com o cientista Paulo Artacho, doutor em física atmosférica pela Universidade de São Paulo, é estudioso da Amazônia há 37 anos. Estamos em uma trajetória que está colocando em xeque a economia brasileira. A economia, quase que exclusivamente baseada em carne e soja, pode não ser mais viável em 10 anos. Qual o futuro do Brasil que queremos? O futuro como exportadores de carne e soja está comprometido, afirma. O desmatamento da Amazônia é uma das causas para chover menos na região central do Brasil. Uma das provas disso aconteceu em agosto de 2019, quando uma chuva preta caiu na capital paulista e o dia virou noite. Na época, a fumaça proveniente de queimadas na região amazônica, dos estados do Acre, Rondônia e da Bolívia, chegou a São Paulo pela ação dos ventos, o que causou a chuva preta e a escuridão na capital. Esses ventos, que muitas vezes trazem chuva para São Paulo, vêm da região equatorial do Oceano Atlântico e são chamados de ventos alísios. Eles trazem a umidade do oceano e do sentido leste a oeste, chegando na Amazônia. Essa umidade se precipita em forma de chuva. Essa chuva hidrata o solo e é absorvida pelas raízes mais profundas das grandes árvores que são essenciais nesse processo. As árvores drenam a umidade e, por meio de transpiração, devolvem a umidade para o ar, de forma que o ciclo da umidade e chuva vai se repetindo levado pelos ventos. De acordo com Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação em ciência ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, a soja ou a pastagem, por exemplo, não tem raízes profundas e não consegue desempenhar o mesmo papel. Com a intensificação do desmatamento, a floresta corre o risco de entrar em um ciclo em que perde a capacidade de manutenção da umidade atmosférica, e esse processo pode tornar-se irreversível, explica. Mesmo que a floresta seja restaurada, demoram-se anos para que as árvores criem raízes profundas para desempenhar o mesmo papel das que vêm sendo devastadas. Uma plantação de soja não desempenha o mesmo papel da floresta nativa. Então, assim como você pode perceber que, mesmo que eu tinha falado aqui, eu acho que o problema da gente perceber nesse tema de redação é a parte do benefício do agronegócio. Tudo bem, eu sou de uma região, que é a região de São Paulo, que existe sim mais um certo ou glamorização ou que você tem mais um afastamento do agronegócio e sempre ficando falando que isso é uma coisa negativa. Mas aqui a gente percebe que facilmente a gente tem esse problema, os problemas ambientais ligados ao desmatamento, que é uma pauta que é muito comum, mas eu não posso falar isso de todos os outros estados com essa mesma percepção. Aqui a gente percebe que está se falando do problema das chuvas, assim como também da forma que a gente tem como o capital sendo o incentivador do desmatamento e também da plantação que a gente tem do agronegócio. Um ponto interessante que a gente percebe aqui é que o capital está regendo. Então, se a gente tem que determinar um limite do que a gente poderia colocar, seria esse bom senso do que a gente tem de como que esse capital e de como essa economia podem beneficiar a nós a longo prazo. Então, se a gente está falando de um curto prazo, tudo bem, estamos ganhando dinheiro com essa produção de soja, mas e a longo prazo, o que isso vai acontecer? Apesar de que muitos historiadores não gostam da frase que a história ela sempre se repete, nós temos um cenário muito parecido quando a gente tinha da produção de sacas de café, com a queimada de sacas de café, tentando fazer com que a gente tivesse um controle dos produtos e tentar aumentar o preço com isso. Mas isso não é feito apenas dessa época que a gente tem das queimas de sacas de café. É um processo muito comum que existe de a gente jogar produtos fora para poder fazer com que eles se valorizem. Eu acho que se não
não faz muito tempo, mas a gente teve também vários produtos de Funko Pop sendo jogados fora para que pudesse aumentar o valor no mercado, para que pudesse incentivar as pessoas a comprarem mais. Então a gente percebe que quando a gente fala de economia, que está sendo um norteador, por exemplo, desse tema, um dos limites necessários a serem construídos é o que a gente fala de que a gente precisa de um meio termo entre o lucro esteja acompanhado de um pensamento a longo prazo. Então se a gente pode construir algumas teses que podem encaixar melhor nesse tema, não seria apenas de visar o lucro, mas de ter um pensamento a longo prazo. Você pode perceber que tanto o texto motivador número 1 quanto o texto motivador número 2 não ignoram o fato de que, sim, estamos ganhando dinheiro com isso, mas o problema é que o dinheiro está sendo tudo que está sendo procurado, é o lucro que se procura. Mas a gente precisa pensar também na questão que a gente também tem de serviços. Se a gente está falando de serviços e também estamos falando de lucro, precisamos de um planejamento a longo prazo. Talvez, então, um determinante que temos desse limite de como que a gente tem esse benefício do agronegócio e o malefício do desmatamento seria um pensamento a longo prazo, tanto do que temos das plantações, que temos também dos empregos e da economia. Uma outra forma de a gente poder trabalhar essa mesma construção do que estamos falando, o que vai separar o benefício do malefício, poderia ser também o que temos das pessoas tendo esse benefício por parte do agronegócio. Porque se a gente percebe que o agronegócio está ganhando, lucrando e também que tem mais pessoas sendo contratadas, a gente pode perceber que sim, quem está ganhando dinheiro são as pessoas beneficiadas pelo agronegócio. E a gente não precisa também deixar de descobrir que essa soja, e ela é vendida, ela é comumente vendida para poder ser ração em outros países. Então aí que mora o problema. A gente ficar pensando que essa soja sendo produzida é a soja que a gente vai comer, mas não, essa soja ela vai ser produzida para geralmente ser vendida para fora, como ração para gado de fora. Então a gente precisa perceber que nessa redação, uma das coisas que pode mudar o nosso tipo de conversa para a gente poder falar, tudo bem, como que a gente vai separar esse benefício contra o malefício? É a gente determinar que esse tipo de lucro seja não só da bolha do agronegócio, mas também para as pessoas. Como, por exemplo, a gente poderia ter pessoas que não estão ligadas inteiramente com o agronegócio, que precisam estar trabalhando nessa bolha para que tenham o benefício também. A gente precisa expandir isso para, por exemplo, a gente poderia falar de turismo, poderíamos falar de universidades, poderíamos falar também dessa expansão que foi colocada no texto motivador número 1, que é a criação de novas tecnologias. Não só o transporte que a gente tem dessa ração, não só do que a gente também tem de pessoas que trabalham especificamente nisso, mas que a gente poderíamos ter de várias outras pessoas, como por exemplo, a gente poderia ter pessoas da área de jornalismo, poderíamos ter pessoas da área de engenharia, poderíamos ter pessoas da área até mesmo de advocacia, falando sobre contratos. Então a gente perceber que quando a gente estoura essa bolha, falando que apenas as pessoas do agronegócio possuem esse benefício, poderia fazer com que a gente tivesse também mais pessoas se beneficiando, não só com o dinheiro, mas a criação de empregos e também até mesmo, que a gente pode perceber, de pessoas movimentando-se e o dinheiro movimentando-se não só para fora, mas como para também dentro de cidades e estados. Assim como você percebeu, eu falei aqui alguns repertórios que eu não estou dizendo que eles são os únicos repertórios que você pode utilizar, mas são ideias de repertório. A OEA, ela se preocupa muito mais em você defender seu ponto de vista, então falar que como que a gente consegue determinar esse limite e também de como que você pega as informações dos textos motivadores e coloca no texto. Eu acho que você tem muitas informações para tirar dos textos motivadores e conversar e defender seu ponto de vista. É um tema muito bom para poder fazer isso, além do ponto de que você também tem essas teses que eu falei para você como sugestão. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você utilizaria de tese para poder determinar o limite entre você ter esses benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. Porque, lembrando mais uma vez que não existe muito essa coisa de a gente poder falar que existe uma tese certa ou errada, mas é como você constrói. A minha opinião desse tema é que é um tema muito bom, mas assim, também eu acho que é um tema que ele é bem comum de ser conversado quando você pratica para outros temas de redação. O Enem já pediu inclusive, temas relacionados com o desmatamento e com a floresta amazônica, eu acho que pelo menos 2 vezes. Então é um tema que muitos professores gostam de conversar, que eles gostam de falar. Eu acho que não vai faltar ninguém escrevendo alguma filme da Tainá como repertório, porque, inclusive, aqui nesse mesmo vídeo eu tentei trazer outros repertórios que não são exclusivamente de floresta amazônica. Eu acho que existem muitos repertórios, principalmente da parte de geografia e de história, ou até mesmo de outros filmes que falam da floresta amazônica especificamente. Mas eu acho que é importante a gente perceber que nem sempre a gente precisa trazer um repertório específico para o tema de redação. Você ter essa ideia com outros repertórios que podem falar de outros temas, sem você focar de tipo, nossa, eu preciso saber especificamente sobre a floresta amazônica, ajuda muito mais você do que ficar neurótico com tipo, você tem que saber um repertório sobre o Cerrado, sobre a floresta amazônica, sobre também a Mata Atlântica e um sobre a região de tundra. Você não precisa disso, você precisa saber
como defender seus pontos de vista, como dar uma olhada nos textos motivadores, o que vai te ajudar na argumentação e organizar bem as ideias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui fica a análise e também as sugestões de repertório e de tese que você poderia utilizar nesse tema. Inclusive, se você tem alguma dúvida ou quer que eu veja algum outro tema de redação da UEA, quero que você deixe aqui embaixo nos vídeos. Pode ser tanto do macro ou do CIS, para eu poder falar para vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!